quem não sabe, a gente está com a obra do banheiro ali e a gente está na última etapa de escoramento e tijolar. Essa última etapa para jogar. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Em instantes estaremos no ar. Você pode contribuir se inscrevendo e compartilhando esse conteúdo em suas redes sociais. Um banheiro bem bonito aí, acredito. Abra o seu coração para o sobrenatural. Quero conversar hoje, refletir, pensar um pouquinho com você a respeito de um tesouro do reino. A gente tem falado nesses dias sobre os tesouros do reino, né? Nós estamos no ano de 2020, profetizando que vem o reino de Deus. E a gente vem falando de alguns tesouros do reino. E hoje, eu não sei se é o mais precioso, porque só existe reino de Deus na terra hoje, por causa do que nós vamos ministrar hoje. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos 13. Atos, capítulo 13, verso 52. Quem achou, diga amém. Diz assim, Atos, capítulo 13, eu vou ler na revista atualizada, diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Eu não sei como você chegou aqui, mas eu profetizo que você saia daqui hoje cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. E os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Oh Deus, temos um desejo profundo de te encontrar hoje aqui, de sermos tocados pela Tua presença e pela Tua manifestação. Oh Deus, tenho visto nesse ambiente uma atmosfera de graça e glória. Então te revela para nós, Senhor, através da Sua palavra. Queremos, Senhor, nos deliciar nas verdades da Tua palavra e nos tesouros do Teu Espírito, Senhor. Nós sabemos que sem o Teu Espírito não haveria reino de Deus na terra. E é por causa do Teu Espírito que nós temos o conhecimento. É por causa do Teu Espírito que nós temos a Tua glória. Então, Senhor, encha toda a terra com a Tua glória e Teu conhecimento, derramando do Teu Espírito sobre cada homem e mulher que está aqui nesse lugar, Senhor. Libera mais de Ti, Senhor. Senhor, eu sei que não sou digno, não sou merecedor, mas a Sua graça enche todas as coisas. A Sua glória enche todos os lugares. Eu te peço, Senhor, então inunda a minha vida, Senhor, que sejam os meus lábios falando aquilo que está no Teu coração, que a Sua palavra manifeste o Teu reino. Eu te peço isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Você crê? Aleluia. Eu sei que falar do Espírito Santo para muitos parece falar de algo desconhecido. Eu já vi muitas pessoas tratando o Espírito Santo como uma energia, uma força, alguma coisa assim. Mas hoje eu quero falar um pouquinho do que o Espírito Santo tem feito nesses dias e do que Ele é capaz de fazer na minha e na sua vida hoje. Eu não estou falando de você viver no ano que vem, ou você manifestar no ano que vem, não. Estou falando de você sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Porque nós vivemos dias maus. Eu entendo que a gente está vivendo dias, desafiadores, mas nós não estamos à mercê dessas coisas. Nós estamos na dispensação da graça. Quando Jesus morre na cruz, Ele inaugura um tempo de favor para mim e para você. Às vezes, e eu digo muitas vezes, nós queremos merecer o que Deus tem para nós. Não, eu vou ser um bom crente, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou ser um bom... E aí a gente acha que na nossa capacidade humana de realizar coisas, a gente tem a capacidade de agradar a Deus. Eu digo para você, é como um trapo de imundícia diante de Deus, o seu melhor. Mas quem disse que Deus se importa com o seu melhor?
Ele liberou sobre mim, sobre você, graça. Isso é melhor do que merecer. Porque Maria e Lana, elas não fizeram nada para merecer o meu amor. Mas ainda assim eu amo tão profundamente. Hoje meu irmão tirou uma foto dela. E eu fiquei namorando a foto. Você já ficou namorando a foto de alguém que você ama? Eu fiquei olhando para a foto da minha filha. E eu fiquei falando com Deus assim: Senhor, que lindo o presente que você me deu. Ontem à noite, a gente chegou bem tarde, quase 2 da manhã, eu fui numa vigília. E aí eu botei ela no colo assim, para dormir. E aí ela estava dormindo no meu colo, e eu estava olhando para ela. O narizinho, o olhinho. Ela só tem 4 dentes. Mas os dentinhos dela estavam aparecendo assim, ó, dormindo assim, ó. Ela não fez nada para merecer esse olhar. Ela não fez nada para merecer esse amor. Ela não fez nada para merecer nada disso. Eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado e falasse assim: você não precisa merecer. Você só precisa aprender a receber. É que às vezes a gente não entende que o fato de o Espírito Santo ter a capacidade de escolher qualquer lugar do universo para morar. Ele decidiu morar em nós. Quando a palavra de Deus fala sobre a glória da segunda casa, e ela diz, o texto diz, que não é feito por obras humanas, mãos humanas. Você e eu somos a casa de Deus favorita, onde a glória vai ser maior do que a do templo de Salomão. Você tem ideia disso? E os irmãos, os músicos, os cantores, os sacerdotes, eles entraram e começaram a ministrar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a Shekinah, a presença de Deus, invadiu aquele espaço onde eles estavam, e eles não conseguiram mais ministrar, tamanho peso da glória de Deus naquele ambiente. Aquela glória é pequena do que a glória que Deus quer manifestar na sua vida. E talvez você esteja se perguntando assim: pastor, como é que faz para receber o Espírito Santo? Como é que faz para transbordar do Espírito Santo? Como é que faz? Eu vou te dizer algumas coisas, e durante essa mensagem, eu espero que até o término dela, você possa sair daqui cheio de alegria e do Espírito Santo. Cheio de alegria e do Espírito Santo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Espírito Santo é uma pessoa. Muita gente não lida com o Espírito Santo como se ele fosse uma pessoa, mas eu digo para você, o Espírito Santo é uma pessoa e sensível. Mais do que uma força, mais do que uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. A gente tem fácil associação com a pessoa de Deus Pai, porque para a gente existir, a gente precisou de um pai. A gente tem facilidade de entender Jesus Cristo como filho, porque todos os dias nós vemos filhos. Mas lidar com o Espírito Santo como uma pessoa. E eu quero deixar bem claro que quando a gente olha para a Bíblia, fica um pouco complicado, porque o português só tem 2 gêneros, masculino e feminino, graças a Deus. Mas o grego, assim como o inglês, tem os artigos, né, a maneira de se falar, os pronomes, eles têm 3 gêneros: masculino, feminino
e neutro, né? Aqui você vai ver em inglês, né? He, que quer dizer ele, she, que quer dizer ela, it, cadê Mateus para me ajudar aqui com inglês? Né? He, she, it. He, ele, she, ela, it, isso. Uma coisa, não é nem masculino nem feminino, tipo, esse púlpito, isso. Entendeu? No português não, é só ele e ela. Esse, ele, no masculino. E do grego também aparece para denominar objetos. E uma coisa que eu acho interessante, que a palavra que é usada para o espírito, às vezes aparece a palavra pneuma, que quer dizer literalmente sopro ou vento. E quando você começa a observar que todas as vezes que fala do Espírito Santo, não se usa esse pronome neutro, nem esse pronome inanimado de algum objeto, mas sim de uma pessoa, como se referisse a ele. E geralmente do grego a aspiração é maiúscula, como quem diz ele com E maiúsculo. A pessoa do Espírito Santo, ele é alguém. E uma coisa que eu acho interessante é que falar de alguém, você precisa entender que esse alguém tem peculiaridades. Ninguém é igual a ninguém. E de vez em quando, a gente se entristece. Você já se entristeceu? Não, né? Graças a Deus, só o pastor que passa por isso. Ali, ó, mais um, teve dois. Ó, mais um ali. A gente se entristece. E o Espírito Santo também se entristece. E aqui eu estava lendo, né, estudando sobre isso. Eu achei aqui em Efésios 4:30, dizendo assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. É praticamente uma ordem: não entristeça o Espírito Santo. E eu acho interessante que a gente procura, e eu estou dizendo no sentido de buscar não entristecer quem a gente ama, não é verdade? Quanto mais apaixonado você estiver, menos tristeza você quer causar no outro. Você dá o seu melhor sempre para que aquele outro sempre esteja satisfeito contigo, não é assim? Quem está apaixonado aí? Só 3. Quem é casado está apaixonado também, tá, irmão? Vocês vigiam na terra aí, ó. Tem mais alguém apaixonado aí? Opa, Ribeiro, ó, quase pulou da cadeira, ó. Tá, glória. Irmão, quando você é apaixonado por alguém, você dá o máximo de si para agradar o outro e não para entristecer aquele outro. E aqui parece que um pleonasmo, dizendo para não entristecer. Como eu vou entristecer alguém que eu amo? Eu quero agradar quem eu amo. Então é uma pessoa sensível, que se entristece. Uma coisa que eu acho interessante também é que o Espírito Santo, ele tem ciúme de você. Eu vou ler um texto um pouquinho grande, porque ele fala de verdades profundas, mas depois eu falo só da parte principal. Tiago, capítulo 4, dos versos 1 a 5, vai dizer assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Graças a Deus aqui ninguém briga e discute, né? Aleluia! Olha só, de onde vêm as discussões e brigas? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para conseguir aquilo que vocês não têm. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. No entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são errados. Pedem apenas para lhe dar prazer. Adúlteros,
Não percebem que a amizade com o mundo te torna inimigo de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito é colocado por Deus em nós, que tem colocado de Deus em nós, tem ciúmes? Deus tem ciúme de você, Ele não quer te dividir com o mundo. Talvez você esteja dizendo assim: ah, pastor, mas Coríntios 13 vai dizer que o amor não tem ciúme. Presta bem atenção, você leu isso errado. Eu vou ler mais uma vez com você, 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 4. Eu vou ler na revista atualizada, diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes. Presta bem atenção, ele não arde em ciúmes. Eu vou ler mais uma vez. Ele não arde em ciúmes. Sabe o que isso significa? Que a gente precisa cuidar da nossa costelinha. As irmãs que estão dizendo assim: glória a Deus, pastor, fala mesmo. Agora eu quero a senha do celular. Ouvi um cruz credo ali, ó. O amor, Deus é amor, amém? Ele te ama, mas só que Ele não arde em ciúmes. Ele não vai fazer escândalo. Se você quiser ir, Ele deixa você ir, porque Ele é educado, Ele é bondade, é benigno. Ele não busca os seus interesses. Então, se você tiver interesse em outro, Ele vai deixar você ir. Mas Ele tem ciúme de você. Isso não significa que Ele não cuida de você, que Ele não gosta de você, que Ele não zela de você. Porque às vezes o nosso ciúme pode ser a proteção do outro. Tem muitas pessoas que não entendem. Acha que o outro quer controlar tudo, tal. E de fato tem algumas pessoas que são muito controladoras. Eu lembro até de uma situação que o homem foi no médico, né? Procurar o psicólogo. E aí chegou o psicólogo, perguntou pro rapaz assim: e rapaz, sua esposa, ela é controladora? Aí a esposa responde lá de fora: não sou não. Nós precisamos entender que ter ciúme não significa possessão. Quem já ouviu a parábola da gaiola aberta? 3, tá bom, vou contar mais uma vez bem rapidinho, só para você entender. A parábola da gaiola aberta significa que você precisa amar o seu passarinho. Mas você precisa deixar a sua gaiola aberta para que ele volte para cantar por você, por prazer. E não porque você o escraviza para isso. Se ele quiser voltar, eu acho linda a Dilcileia. Ela joga como é milho picadinho aquilo ali? Canjiquinha. Ela joga assim no quintal. Parece até despacho. Tô brincando. Mas na hora certinha, não é? Não tem hora certinha. Os passarinhos todos, eles vêm, pousam ali no muro. Aí daqui a pouco eles pousam no chão. E eles entram, e eles cantam, eles fazem barulho. E ficam jogando as asinhas assim na canjiquinha. E eles vêm, e cantam, e fazem a festa. E depois eles voltam para fazer o que eles bem entendem. Porque é dessa liberdade que Deus te dá, para você estar aqui hoje, e você voltar no domingo que vem, e você buscar da presença do Senhor, e você se lambuzar naquilo que está se alimentando, e depois você voltar para onde você for, e você fazer o que você precisa fazer, e você vai voltar de novo, porque você ama a presença daquele que te sustenta. Você está entendendo do que eu estou falando?
E quando eu penso nesse Espírito Santo que nos ama, que não quer dividir, que tem ciúme e que Ele não quer me dividir com o dinheiro, que Ele não quer me dividir com o trabalho, que Ele não quer me dividir com a sua vaidade, Ele não quer se dividir com o seu orgulho, Ele não quer se dividir com as suas amizades, com os seus vícios, com os seus pecados. Não, Ele quer você todo para Ele, não quer uma parte de você. Ele quer que você mergulhe por inteiro. Esse alguém, que é uma pessoa, também pode ser percebido. Já aconteceu com você de querer chegar de fininho em algum lugar, e aí todo mundo fica olhando para você? O Espírito Santo, ele é educado. Mas se você chamar por ele, você vai perceber que ele está no meio. Eu me lembro de um episódio na Bíblia, que Jesus chega e diz assim: olha, vocês vão ficar reunidos e buscando. Vai ter uma hora que, enquanto vocês chamarem por Ele, Ele vai descer sobre vocês. Ele vai derramar poder sobre vocês. E vocês vão ficar cheios. E a partir desse momento, vocês vão começar a agir diferente de como vocês agiam antes. Porque agora vocês experimentaram algo, vocês viram e ouviram algo. Então vocês serão testemunhas daquilo que vocês viram e ouviram. E eu fico me perguntando, será que você, quando sente a presença do Espírito Santo, você dá valor para essa pessoa? Eu lembro de alguns anos atrás, lançaram um livro muito bom, agora eu esqueci o nome do autor. Bom Dia Espírito Santo. Fala de um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, de você levantar e todos os dias querer sentir a presença do Espírito Santo. E eu fico pensando sobre como é que é passar um dia, né? Eu passei no sábado um dia agradável com o Rafael, né? Muito gostoso. A gente tinha um monte de coisa para fazer, mas a gente decidiu fazer nada junto. Sabe como é que é fazer nada junto? Você vai fazer o quê? Nada. Eu também não vou fazer nada. Então, vamos fazer nada junto. E a gente foi para o shopping. Fazer nada junto. Comer um negocinho. Como é que seria passar um dia inteiro com alguém que tem ciúme de você, que cuida de você, que não quer que você o entristeça e que te ama tão profundamente? Como é que seria passar todos os dias da sua vida com esse alguém do seu lado? E ele está no nosso meio aqui agora, e ele se manifesta todos os dias nas nossas vidas. Só que às vezes a gente não percebe ele ali. E ele se manifesta quando nós atraímos a presença dele. E aí você pode estar se perguntando assim: pastor, como é que faz para ver, perceber, sentir a manifestação do Espírito Santo? Eu estava lembrando que quando Jesus foi batizado nas águas, o céu abriu e disse assim: esse é meu filho que me dá prazer. E aí o que veio sobre Jesus? O Espírito Santo como uma pomba. E eu fiquei me perguntando, olha a simbologia: o Espírito Santo, Deus Pai no céu e o Filho na terra. E aí o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba. Jesus, pouco antes de entrar nas águas, foi observado por João Batista, e João Batista gritou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Presta bem atenção nessa fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí ele foi batizado e o Espírito Santo veio. E eu fico me perguntando, por que é que o Espírito Santo foi derramado em Atos 2? Porque aquelas pessoas estavam buscando parecer com o Cordeiro. E cada vez que você se aproxima de parecer e buscar parecer mais com o Cordeiro, é assim que a gente atrai o Espírito Santo.
Eles estavam todos reunidos, clamando, buscando, querendo viver o Evangelho. E é ali onde eles foram chamados de cristãos, pequenos cristos, imagem e semelhança, parecidos com Cristo, parecidos com o Cordeiro. É que eles foram cheios do Espírito Santo. Então eu imagino que para que eu atraia o Espírito Santo, eu preciso parecer com o Cordeiro. Eu preciso parecer com Jesus. Em Efésios capítulo 5 diz assim: e nós queremos ser imitadores de Deus como filhos amados. Você se sente amado por Jesus? Você consegue achar nele um bom modelo para você imitar? Você quer ser parecido com Jesus? Porque se você quiser ser parecido com Jesus, o Espírito Santo virá sobre a sua vida. E aí, eu fiquei me perguntando, como é que eu faço para parecer com o Cordeiro? Como é que eu faço para parecer com Jesus? E aí eu achei algumas coisas aqui. Em Mateus capítulo 11, no verso 28 até o 30, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero parecer com Jesus, eu quero parecer com o Cordeiro, então eu preciso não apenas chamar, vinde a mim, eu preciso receber todos os que estão cansados e sobrecarregados. Pastor, mas quem falou isso é Jesus, não sou eu. Você quer parecer com Jesus? Você conhece alguém cansado e sobrecarregado na sua família? Você consegue ver alguém cansado e sobrecarregado na sua rua? No seu ambiente de trabalho? Você pode ser o alívio que Deus está colocando na vida dessa pessoa. Você pode ser resposta de oração. Você pode parecer com um cordeiro quando você disser para esse cara: vem perto de mim. E eu quero ajudar você a superar esse desafio, a superar essa tribulação, essa luta. Sabe o que eu acho interessante dessa fala? É que sempre a gente quer levar os pesos, se eu quer levar para Deus. E a gente nunca quer levar uns aos outros. Eu digo para você, não se preocupa com isso, porque se você pegar o peso de alguém para você, você transfere para Jesus, e Jesus já colocou lá no inferno. Esse peso não é dessa pessoa, mas esse peso também não é seu. Jesus já levou na cruz. E às vezes a gente carrega por anos peso de culpa, peso de não se perdoar. Porque você não sabe o que eu fiz, porque você não sabe o que eu deixei de fazer, porque você não sabe se eu mereço, se eu deixei de merecer. Eu digo para você, em nome de Jesus, não se preocupe com essas coisas, é de graça. A ponto, você está pronto para tirar o peso da vida de outras pessoas? Sabe uma coisa que eu vejo nesse texto de Mateus? Jesus dizendo: aprendei de mim que sou manso. Ai, Jesus. Irmãos, eu sou manso. De verdade. Sou uma pessoa muito tranquila. Mas às vezes parece que Deus quer testar, ou o diabo quer testar a nossa paciência. Você já passou por situação que você pensou: Senhor, é você que está mandando ou é o diabo que está mandando? Porque parece que só faz para irritar, só faz para a gente tirar do nosso... Tem coisas que irritam um, mas não irritam outro, né? Muitas coisas não me irritam, mas tomar fechada no trânsito, isso me irrita. Pessoa devagar no Alcântara também me irrita. Você está querendo andar, a pessoa está devagarzinho, isso também me irrita. Sabe uma coisa que me deixa extremamente irritado? Murmuração. Quem me conhece sabe. Se começar a murmurar do meu lado, me dá um negócio.
me dá um coisa, dá um troço. Mas sabe o que a gente faz? A gente aprende com Jesus que Ele é manso. Graças a Deus você não conhece ninguém brabo. Conhece alguém brabo? Se você conhece alguém brabo, você começa a orar por essa pessoa, fala assim, que ela pareça mais com um cordeiro, que é manso. Começa a profetizar. Se seu marido, sua esposa, se alguém lá da sua casa não veio aqui hoje, pede para ele assistir depois lá, tá gravado aí. Se você chegar em casa e ela estiver te irritando, você faz assim, ó. A pessoa vai saber que você está pedindo, Senhor, eu quero ser manso. Porque parece que hoje a gente vive numa tensão. Viver em paz é muito difícil, eu digo para você, viver em paz só é difícil para quem não é manso. Só para quem é irado que é difícil viver em paz. Porque quem é irado quer brigar por qualquer coisa. Mas quem é manso, ele olha as coisas e pergunta, vale a pena? Porque se você observar bem, os pequenos problemas têm a maior capacidade de destruir um casamento, um relacionamento, uma amizade, do que os problemas grandes. Os problemas grandes tendem a unir as pessoas. O cara está com câncer, aí une a família toda. O cara deixou uma cueca suja em cima da cama. O que você acha que tem a capacidade de separar a família toda? Hã? A tampa do vaso que ficou em pé assim, grandes problemas tendem a unir as pessoas, mas esses pequenininhos, por causa da falta de mansidão, a gente querendo guerra por qualquer coisa, porque tem que ser feita a minha vontade, assim na minha casa, como e é nessa hora que a gente começa a entender que não basta ser manso, precisa, além de ser manso, ser humilde. E a parte que dói não é ser manso, é ser humilde. Porque ser manso pode até ser fácil, mas meu irmão, ser humilde e reconhecer o erro e dizer, eu errei. Tem pessoas que anseiam por ouvir isso do marido, da esposa, de um filho, de um pai, de uma mãe. Eu errei. O filho está certo, o pai está errado, a mãe está errada. Mas ele não diz para o filho, me perdoa, eu errei. Sabe por quê? Porque eu sou o pai. O que é humildade? Eu fui atrás de saber o que é humildade. Do grego, né? A palavra humildade tem a ver com a palavra humus, que também tem a origem a palavra humanidade, tem a palavra homem, né? Mas também fala da terra e da terra fértil, humus, compostagem, né? As irmãs que gostam de plantas aí sabem do que eu estou falando com as de Janaína, né? Quem gosta de planta sabe do que eu estou falando, de terra adubada, humus. Você pega a terra, e a terra tem a capacidade, através dos seus micróbios e germes e tal, aquela coisa toda, um processo de decomposição, fazer com que aquilo que seria lixo, preste bem atenção nessa frase, que ela é fundamental para a gente entender a humildade. Aquilo que seria lixo, se torna uma terra fértil para que brote algo bom. Do meio daquilo que seria lixo, é terra fértil para que algo bom seja gerado. Sabe quando a gente perde a oportunidade de fazer algo bom? Humildade.
humildade. Às vezes, por falta de humildade, não é gerada uma atitude de perdão. Às vezes, por falta de humildade, não é gerada uma atitude de quebrantamento. Agora, a pergunta que não quer calar: se você quiser ser uma terra fértil e querer que as coisas deem certo, que as coisas sejam geradas, você precisa aprender a colocar os lixos para decomposição e não para ficar remoendo. Porque a palavra de Deus diz que esses lixos, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, Ele joga no mar do esquecimento. Sabia disso? Quem joga no mar do esquecimento? Deus. E você joga no mar do esquecimento, mas amarrado na ponta da linha. Se passaram 10 anos, porque você lembra naquele dia, e lá. Aí traz a lista de novo dos pecados. Irmão, o maior desafio do perdão não é perdoar, é lembrar sem dor. O maior desafio do perdão não é perdoar, dizer eu perdoo, porque dizer eu perdoo é fácil. Agora é você olhar para a cicatriz e dizer não dói mais, está curado. É você olhar para o passado e dizer assim, isso não tem a capacidade de me ferir. E se você acha que eu fui longe demais, dizendo que olha, aprendei de mim que sou manso e humilde, se você acha que eu fui longe demais, dizendo para você olhar para as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, dizendo vem para mim, eu vou dizer para você ser cheio do Espírito Santo, e você precisar aparecer mais com o Cordeiro, você precisa aprender a dar descanso para a alma das pessoas, porque tem gente que parece que só quer atormentar a cabeça dos outros. Graças a Deus você não conhece ninguém assim, né? Graças a Deus. Tem gente que parece que só quer atormentar a cabeça dos outros, queimar todos os fuzis lá dentro. Eu parei com isso. Mas, porque minha esposa disse que não gosta. Então, quando a gente ama esse alguém, a gente não quer, né, desagradar aquele alguém. A gente faz tudo para não entristecer quem ama, amém? Mas minha esposa, ela gosta muito de falar. Pior que eu tenho 2 filhas que gostam de falar. Uma nem sabe falar, mas diz um monte de coisa que eu não entendo. Mas no começo do relacionamento, no começo do casamento, Letícia vinha falar comigo e eu batia minha mãozinha e fazia... Rapaz, pra quê? Ela ficava enfurecida. E aí a gente querendo ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo ensina a gente os negócios, dizendo assim, olha... Eu tenho o alívio, o descanso para a sua alma. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Aprende com Jesus. Olha só o que diz, ainda no texto de João que a gente estava lendo, olha só o que diz. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, o que há de receber do que é meu, vou-lo há de anunciar. Esse texto, Jesus está dizendo, o Espírito Santo vai vir, e vai te guiar a viver toda verdade. O maior desafio de ser cheio do Espírito Santo é viver em verdade. Porque às vezes, querendo a paz, a gente cria pequenas mentiras. Porque em favor de um bem-estar, a gente acaba gerando uma mentirinha. E chega o cobrador na casa da pessoa e bate lá. Aí a criança atende da janela dizendo, minha mãe mandou dizer que não está aqui não.
Eu sei que a gente falar de verdade nos dias de hoje parece muito complicado, num tempo em que parece que as pessoas preferem mostrar um avatar do que quem são de verdade. Eu acho muito legal a brincadeira. Eu tenho o meu lá. Tentei botar olho castanho e ficou vermelho. Alguém falou comigo no privado: você está fumando com o negócio, pastor? Então não. Mas as pessoas, elas querem pintar uma coisa que não são para os outros. E na hora de preencher lá um perfil, alguma coisa, e vão falar, e elas tentam elasticar os números. Quanto que você pesa? Mais uns 3 quilos. Quantos anos você tem? Eu conheço uma pessoa que ela tem 43 anos, mas se você perguntar para ela, ela diz que tem 35. É sério, é verdade. Ela tem 42 ou 43, agora me falha a memória. Mas se você perguntar, quantos anos você tem? Ela fala assim, 35. Só que a gente não entende o quanto isso entristece o Espírito Santo. E a gente quer ser cheio do Espírito Santo e a gente não entende porque que ele se afasta de nós. É porque a gente está entristecendo o Espírito Santo. É porque a gente não está parecendo com um cordeiro. Porque ele é o caminho, ele é a verdade. Quando você se parecer com um cordeiro, que é a verdade, você vai ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem naturalmente. Lembra do batismo? Ele vem sobre o cordeiro. E uma coisa que eu acho interessante é que o Espírito Santo veio sobre Jesus para que Jesus fosse glorificado. E esse texto de João 16, ele vai dizer assim: olha, o Espírito Santo, ele vai me glorificar. E eu vejo nos dias de hoje que tem pastores que recebem a glória para si, que tem músico, cantor que recebe a glória para si. Eu digo para você com tristeza, com dor, mas enquanto nós quisermos a glória para nós mesmos, o Espírito Santo não vem. Mas todas as vezes que eu quiser o poder de Deus para me tornar uma testemunha, aí ele vem. Enquanto eu quiser a glória, eu só vou ter talento. Enquanto eu quiser a glória, eu só vou ter carisma. Enquanto eu quiser a glória, eu posso até ser um bom orador, pregar bem, posso tocar bem, cantar bem. Mas existe uma diferença entre fazer bem feito e ser cheio da glória de Deus. Porque quando você toca bem, canta bem, isso abre portas para você chegar a lugares. Como aconteceu com Davi. Ou você acha que Davi chegou para tocar harpa na casa de Saul porque ele era cheio do Espírito Santo? Não. Quando Saul pergunta para os servos, ele pede uma indicação: quem é que toca muito? Fala aí, qual o melhor harpista da época? Aí os caras falam assim: olha, tem um cara aí, o tal de Davi, o cara toca pra caramba. Talento, essas qualidades, técnica, isso vai abrir portas para você chegar a lugares, mas isso não te garante sucesso, porque quando Davi chegou lá, tinha um demônio atormentando a vida de Saul. E quando você tem um demônio atormentando a vida de alguém, não adianta a sua técnica, não adianta a sua bagagem, seu talento, seu carisma, Você precisa da unção do Espírito Santo sobre a sua vida, para que as coisas aconteçam. Sempre vai vir carregada, junto com o Espírito Santo, a glória do Cordeiro. O Cordeiro será glorificado. Sabe qual é o problema de nós falarmos sobre ser cheio do Espírito Santo? E eu gosto muito do Espírito Santo. Hoje, quando eu estava vindo para aqui para a igreja, eu passei o dia inteiro na igreja, né? Eu saí daqui, era 2 horas e voltei 2h15. Eu levei Letícia em casa, almocei e voltei. Aí quando eu fui buscar a Letícia em casa, quando estava voltando para a igreja, eu falei com ela assim dentro do carro: disse, amor, eu estou tão cheio do Espírito Santo.
Eu estou dirigindo aqui, mas meu olho está marejando, estou com vontade de chorar. E aí eu dentro de mim falando em línguas. E falando em línguas. Falar em línguas é maravilhoso. Ser cheio do Espírito Santo é maravilhoso. Mas eu digo para você, isso não é um carimbo de maturidade espiritual. Porque o cara fala em línguas, olha só, ele está cheio do Espírito Santo. Isso não quer dizer que ele é maduro, quer dizer que ele é cheio do Espírito Santo. E isso basta, amém? Amém? Você quer ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas? Uma coisa que eu acho interessante que Joel diz: e derramareis do meu Espírito sobre toda a carne. Se você tiver liberdade, se você não tiver, não faz não, mas se tiver liberdade, dá um belisco em quem está aí do lado. Vê se ele tem carne. Tem carne? Dá um belisco aí. Ai! Tem carne aí? Tem uns que tem mais, tem outros que tem menos. Ele diz que derramaria sobre toda a carne. Você é de carne, então Deus prometeu que derramaria do Espírito dele sobre você. Sobre você. É uma promessa. Você tem uma promessa de Deus que Deus derramaria sobre você. Agora, a pergunta que não quer calar: você crê que o Espírito Santo pode ser derramado sobre a sua vida? Porque tem gente que acha: eu não sei se eu devo, se eu quero. Não tem a ver com querer. Não tem a ver com merecer. Tem a ver com crer. Se você crer, você vai ser cheio da glória de Deus. Pastor, eu não sei se já aconteceu isso contigo, de você se sentir frustrado por alguém que você ama estar desviado. Já passou por isso? Como é que eu faço, pastor? Seja cheio do Espírito Santo, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você quer ganhar alguém para Jesus? Seja cheio do Espírito Santo. E quando você estiver cheio do Espírito Santo, essa pessoa vai perceber. Porque todo mundo que aceita Jesus, nasce de novo, recebe o Espírito Santo para morar nele. Mas só que para ser maduro, você não basta falar em línguas. Para você ser uma pessoa madura na fé, não basta ter sinais. Você precisa ser dirigido pelo Espírito, guiado por Ele, orientado por Ele. Ele que direciona a sua vida. Sabe o que diz Romanos 8,14? Diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E quando essa palavra filhos de Deus aparece ali, aparece a palavra grega ruios, que quer dizer filhos maduros. Não basta ser filho. Se você for dirigido pelo Espírito Santo, você é maduro. Está entendendo? Eu aceitei Jesus. Estou falando em línguas. É como se eu estivesse com as águas aqui, ó. Mil côvados, 500 metros, a água está aqui, ó. Fui cheio do Espírito Santo. Estou falando em línguas pra caramba, mas eu ainda tenho o controle da minha vida. Agora, ser dirigido pelo Espírito Santo é outro nível. Ser dirigido pelo Espírito Santo quando você tiver de mudar de carro, quando você tiver de comprar uma televisão, quando você tiver de trocar o seu celular, quando você começar o seu namoro, quando você for entrar no casamento, quando você quiser, sei lá, tirar a sua carteira de habilitação, você vai consultar o Espírito Santo, ele vai te dizer: faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, faça daquele jeito. E você vai ser dirigido, guiado, todos os dias, orientado por ele. Você vai sair de manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo, para o que a gente vai fazer junto hoje? E quando nós estivermos nesse relacionamento de intimidade, caminhando com o Espírito Santo, ele nos guiando, nos orientando todos os dias, é nesse momento que a gente vai estar vivendo a maturidade espiritual. Porque aí não é você que está vivendo. E aí quando a gente fala sobre ser dirigido pelo Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo, eu quero dizer que a evidência de ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Muita gente não fala em línguas e eles
tem dificuldade por N motivos, eu digo para você, você só deixa de falar em línguas se você não crer. Porque esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, falarão em línguas. Você crê? Então é para você. Ah, pastor, eu quero ir mais fundo. Eu quero ler com você Ezequiel, capítulo 47. Se você puder ficar de pé, nós já vamos orar, mas eu quero ler esse texto com você de pé. Porque quando nós lemos esse texto, nós vamos fazer algo profético da parte de Deus. Você acredita que atitudes podem profetizar coisas? Então nós vamos tomar atitudes proféticas hoje. Ele diz assim, Ezequiel 47, no verso 2. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Presta bem atenção. Se você ler os capítulos anteriores, você vai perceber que esse ele está falando do próprio Deus. Ele me levou. Sabe quem é que vai te encher? Quem vai te fazer observar as águas que estão saindo do trono de Deus? É o próprio Deus. Ele que vai te fazer perceber o Espírito. Ele que vai te fazer perceber o mover. E olha o que diz aqui no verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam nos tornozelos. Como é que se faz para alguém te fazer alguma coisa? Eu imagino, pode ser que eu esteja equivocado. Mano, vem cá. Tem coronavírus você não, né? Também não tem não. Eu preciso de uma ilustração. Imagina comigo. Olha o que o texto diz. Ele me fez andar. Ele me fez passar. Ele me fez. Como é que eu faria Tiago andar? No mínimo. Aí eu vou te fazer. Para onde eu estou direcionando, é eu que estou fazendo. Concorda comigo? Se ele quisesse por conta própria, ele poderia. Mas o texto está dizendo que ele, o Senhor, me fez. Ele me pegou e me fez. O Espírito Santo é uma pessoa. Você está comigo ainda? Você pode dar a mão para o Espírito Santo aí agora? Fala para o Espírito Santo, eu estou pronto para ir. Pode me levar a mais 500 metros. Eu estou te fazendo ir, né? Está comigo ainda? Sabe o que eu acho legal? O texto continua dizendo: mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, água que me davam pelos joelhos. Sabe o que diz o tornozelo? Tornozelo é a parte que te dá equilíbrio. Você sabia disso? O tornozelo é aquilo que te dá equilíbrio. A água que dá no tornozelo. Você já engessou? Alguém teve a oportunidade de engessar os 2 pés? Você não consegue equilibrar, porque é no tornozelo que te dá equilíbrio. E o Espírito Santo vai te levar a um lugar que você ainda domina o seu próprio equilíbrio, mas ele vai te levar a um lugar mais profundo. Ele vai te levar a um lugar onde você tem a maior força do seu próprio corpo, que é nos joelhos. Quem malha sabe do que eu estou falando. O cara pega 10 quilos no braço, mas 50 na perna. Não é assim? Mais do que força, o joelho também fala da flexibilidade. Porque se eu der um pulo aqui, ó, meu joelho flexiona, e eu não me machuco por causa da flexibilidade. Tem muito crente que está flexionando com o mundo ainda, mas ele quer te levar mais fundo. Você está pronto para ir? Você está pronto para ir? E olha só o que diz.
e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. O lombo é isso aqui, irmão. O lombo é isso aqui, ó. O lombo, sabe o que eu acho muito interessante de falar sobre os lombos? Que é nessa época da vida espiritual que a gente está se aprofundando em Deus, que a gente começa a dar fruto, que a gente começa a ganhar alma, porque é aqui nessa região onde nós temos a nossa fertilidade. Tem crente que está se aprofundando em Deus, está começando a ganhar alma para Jesus, porque está indo mais fundo. Quando você está no rasinho, você não ganha ninguém para Jesus, porque você ainda não tem confiança, você ainda está muito flexível. Você ainda é dono da sua vida, você se equilibra a si mesmo. Mas quando você começar a chegar num lugar mais profundo, você vai começar a chegar num lugar onde há reprodução da parte de Deus. Mas sabe o que é interessante? Ele continua dizendo assim: mediu ainda mais 1000 côvados, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que deviam se passar a nado, o rio pelo qual não se pode passar. Sabe o que é isso? Ausência total de capacidade de me livrar daquilo que eu acho perigoso para mim. E se você já entrou em rio, sabe que rio não é água parada, não é lagoa. Rio flui, corre, tem correnteza, e você precisa se deixar ir na correnteza do Espírito. Os rios de Deus começam a fluir do nosso interior quando nós adoramos. Você tem adoração aí? Desentulha do seu coração todos os poços e começa a fluir o Espírito. Irmão, você pode desligar a luz, Gabi? Sim, quero sentir as afeições. Não consigo me esconder, oh não consigo mais temer. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ele vai te levar um pouco mais fundo hoje.